paz esteja com todos. Meu nome é Miguel, sou um discípulo de Emanuel. E tenho um compromisso com o Pai e o Filho de pregar segundo a reta justiça. Vamos estabelecer uma regra, sempre que for falado Deus. Estou me referindo ao Deus de Abraão, Isaque e Israel. E sempre que for falado Salvador, estou me referindo ao nosso Salvador, Emanuel, justiça nossa. Tema: obedecer para vencer. Sem obediência não há salvação. Por isso convido os irmãos e as irmãs, o público em geral, para acompanhar atentamente os comentários e os textos lidos. E assim entender que a finalidade deste trabalho é aconselhar todos os que querem se salvar a obedecer ao nosso Criador através dos ensinamentos do seu Filho, o nosso Salvador. Para que não haja dúvidas, aqui estão os dois textos que comprovam o seu nome: Isaías 7, verso 14 e Mateus 1, verso 22 e 23. O Salvador nos diz: eis que vos dei o exemplo, como eu fiz, façais vós também. Ele nos deu o exemplo de como amar ao Criador, quando nos ensina conforme o verso a seguir. Lucas 10, verso 27, ele replicou: amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus lhe afirmou: respondeste corretamente, faça isto e viverás. Vamos continuar observando o exemplo dele no próximo verso. Mateus 4, verso 4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E foi neste modelo de amor e obediência ao seu Pai que venceu o inimigo. Ele é o nosso exemplo maior a ser seguido. Todos que leem o Evangelho atentamente sabem que lá estão escritos os mandamentos do Salvador. Portanto, se vocês seguirem o Evangelho corretamente, estarão honrando ao Criador e ao seu Filho. E assim nos tornamos bons filhos para o Criador. Confira. João 15, verso 22, se eu não tivesse vindo, falado e feito, eles não seriam culpados, mas, agora que eu vim, falei e fiz, eles não têm qualquer desculpa pelos pecados que cometeram. Todo aquele que lê o Evangelho com atenção, humildade e inteligência, verá que o Salvador nos encheu de conhecimento para praticar os seus mandamentos. E os seus mandamentos em nada divergem dos mandamentos do Pai. Pelo contrário, engrandecem o nosso Criador. João 12, verso 49, pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordem sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. Mateus 28, verso 19, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 10, verso 6, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e, indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai, não possuais ouro, nem prata, nem cobre, em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordões. Porque digno é o operário do seu alimento, e, em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurais saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis, e, quando entrardes na alguma casa, saudai-a, e, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. Agora vamos ouvir como o Salvador classifica os obedientes e os rebeldes. Lucas 6, verso 46 ao 49, porque me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo, qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante.
É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. João 12 verso 48. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer elas, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras tem quem o julgue. A palavra que proclamei, essa o julgará no último dia. Ofereço este verso para todos. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é como um homem que olha a sua face no espelho e logo esquece. Tiago 1 verso 22. A paz esteja com todos.